Olha, o Super Xandão é uma figura que eu admiro em muitos pontos. Tanto que muitas vezes eu já tive mais ânimo por causa dos vídeos deles. Dos vídeos dele, né? Mais ânimo de continuar, de fazer as coisas e tudo mais. Justamente por essa energia masculina que ele traduz na live, que é muito boa, né? Só que, como todo ser humano, ele tem seus defeitos, né? E ele tem defeito grave, né? O defeito grave dele chama-se soberba, né? Ele, frente a argumentos claríssimos de seus erros, não busca, né, se voltar para trás, né? E não importa, você pode mover céus e terras, fazer Cristo aparecer na frente dele e dizer o que nós estamos dizendo, e ele não vai acreditar. Então, eu vou dividir esse vídeo em 4 partes, né, que são as acusações que ele faz contra nós católicos, né? Aliás, o vídeo é sobre isso também, quer dizer, as acusações que Super Xandão faz contra o catolicismo. E na verdade são calúnias, porque não tem pé nem cabeça, muitas delas, né? Então, a primeira crítica que ele nos faz, a primeira acusação é paganismo. Olha, o termo paganismo significa, para início de conversa, o termo paganismo significa a tentativa do ser humano, antes da vinda de Cristo, de conhecer a Deus sem a ajuda de Deus, né? Ou seja, o que o pessoal que não conhecia a revelação fazia, né? Isso é paganismo. Agora, porque é muito difícil conhecer a Deus dessa forma, e o demônio faz de tudo para deturpar o teu conhecimento a esse respeito, de forma que só os grandes homens da história conseguiram conhecimento perfeito, assim, mais próximo do perfeito, né? Pouquinho mais próximo do perfeito, que o termo paganismo acaba ganhando então essa característica pejorativa, porque realmente é difícil mesmo. Agora, veja só, Cristo apareceu, né? E Cristo revelou uma verdade para nós, né? Essa verdade não tinha nada escrito, tipo assim, não tinha coisas escritas sobre ela, foi palavra de Cristo, né? E essa verdade de Cristo, que Cristo nos revelou na lembrança daqueles que o seguiram, que formou a Bíblia, né? Porque, tirando isso aí, a Bíblia não tem nenhum sumário, a Bíblia não tem, entendeu? Não é possível. São vários livros escritos em diferentes partes do mundo, né? Que só mantém sua unidade por conta da revelação que Deus fez ao longo da história nelas. Nesses livros, nesses 87 livros, se não me engano. Então, agora eu lhe pergunto, visto isso, visto que, ou seja, a única validade da palavra de Cristo, né, da Bíblia, ser então ligado com a revelação que Cristo nos fez, como diabos os Super Xandãos nos chamam de pagãos se fomos nós católicos que acabamos com o paganismo? Isso é um absurdo, é ridículo. Entretanto, ele nos faz essas acusações. Veja, e ele é o sujeito que interpreta a Bíblia, que é um livro católico, porque como já foi dito aqui, se formou no seio da Igreja Católica, através da lembrança, da tradição e tudo mais, de forma que assim, o que só importa da Igreja Católica é realmente a doutrina e os sacramentos, tirando isso aí, tanto faz o que seu Papa fala, o que seu Bispo fala, dane-se, né? O que nos importa é a doutrina. Então assim, eu pergunto, como diabos ele nos chama de paganismo? Paganismo é ele que pega a Bíblia sozinho e interpreta. E interpreta com o quê? Com o auxílio daquilo que legitimou os livros da Bíblia, ou seja, que formou essa junção? Não, com a própria cabeça. Então ele tenta entender a Deus a partir do mundo sem revelação, ou com metade dela. Portanto, quem é pagão é o Super Xandão. É óbvio que é uma extrapolação isso aí. Porque pagão de verdade é o pessoal antes de Cristo, né? Entende? Isso aí que é pagão de verdade, mas como ele extrapola e nos chama de pagão, então pagão é ele, né? Idolatria. Nós católicos não adoramos imagens e não rezamos para santos. Nós apenas temos carinho por eles e os vemos como heróis. E pedimos intercessão, ou seja, que eles peçam a Deus por nós, porque eles estão mais perto de Deus do que nós estamos. Ou você tem coragem de dizer que aí, sei lá, que o sujeito aí, o Zé Punheteiro, tá mais próximo de Deus ou tá igualmente próximo de Deus que Santo Agostinho. Não, né? E é praticamente natural que o filho que agrade mais o pai consiga mais graças. Então, nós pedimos que os filhos, né,
que agradaram mais o Pai, que estão no céu já com Ele. Peçam por nós também, para que o Pai alivie e tenha piedade para conosco. É só isso. Quanto às imagens, é uma forma de lembrar, apenas isso. É uma... Tipo, você não tem uma foto do seu pai e da sua mãe em casa? É a mesma coisa. E você faz todo um respeito, é a mesma coisa. Agora, se tem um infeliz que adora a imagem, aí é com ele, né? Aí é com ele, porque o que é doutrinário, dogmático, nunca foi isso aí. Quanto ao Xandão nos acusar de ser apenas uma religião, não, nós não somos apenas uma religião. Nós somos o receptáculo das palavras de Cristo. Se nós formos apenas uma religião, a Bíblia é uma mentira. A Bíblia está intimamente ligada à Igreja Católica e é um livro católico. Senão, novamente, não tem sentido. A Bíblia passa a ser um livro qualquer. Isso é um dos grandes problemas do protestantismo e tal, que ao longo dos tempos sempre foi tentado disfarçar, foi isso, foi aquilo. Aí eles pegam palavras do hebraico, fingem que aquela palavra do hebraico só tem um significado, e esquecem que no contexto, que a palavra muda conforme o contexto social, conforme, não sei, a forma que o sujeito usou para falar. E assim vão mudando, e vão criando vários sofismas, Agora, outro problema, que eu já não sei se o Xandão compartilha, mas que é próprio dos protestantes, é o seguinte: o senhor Martim Lutero aprendeu, pelo menos teve alguma conexão com os ensinos do monge Joaquim de Fiore. Esse monge, que ao invés de rezar, ficava lendo Cabala, a gnose judaica. E na Cabala, a lógica, a razão, a estrutura desse mundo é maléfica. O que importa é a lógica do Deus oculto. O que importa é a Emarmene hermética, ou seja, a Emarmene do oculto, não a Emarmene do demiurgo que criou esse mundo. Então, influenciado por essas ideias, Martim Lutero não achava que a Bíblia falava de coisas da realidade, que é uma emanação, aliás, a palavra correta não é emanação, mas que é uma concomitância do Deus. Martim Lutero acreditava que a Bíblia estava para contradizer a realidade. E é por isso que hoje em dia você vê vários protestantes defendendo absurdos a partir da Bíblia. Porque eles realmente creem que a Bíblia, na cabeça deles pelo menos, ou seja, está submersos de alguma maneira, que a Bíblia está aí para justificar absurdos. Aí se você tenta conversar com os e fala assim, não, meu filho, não tem como, não tem como existir isso aí. A Bíblia fala sobre a realidade, não sobre absurdos, não é uma revelação ilógica, O sujeito pira e vai dizer, não, nós usamos só a Bíblia, Fazer o quê, É para se perguntar para essas pessoas, assim, você lê a Bíblia. Para ler a Bíblia, você não usa do seu senso de capacidade de interpretação da realidade? Porque você lendo, você conhece o significado das palavras, você supõe contextos, você interpreta as coisas, você faz uso de todo um aparato real, e óbvio que você nunca nega, porque senão aquelas palavras não teriam sentido nenhum. Portanto, até o próprio ato de ler a Bíblia já é fazer uso dessas realidades óbvias, que os protestantes, por influência de Joaquim de Fiore, ou pelo menos, enfim, de qualquer maneira, essa ideia de Joaquim de Fiore, essa ideia cabalista, negavam. E agora a acusação mais idiota, isso aqui é lixo mesmo. Heresia. Nós somos acusados de heresia. Mas quem nós que trazemos a doutrina, como é que nós vamos ser hereges, Enfim. Essas então são as acusações que Super Xandão faz contra a Igreja Católica, que são todas infundadas e resultado de falta de cultura, Falta de cultura e conhecimento. Isso que eu tinha para dizer. Agora, de resto, o problema que eu teria com o Super Xandão seria a forma ríspida que ele me tratou, Eu, quando mandei ali superchat, o demônio que for, ele me tratava de forma ríspida mesmo, e com certo nojo na fala. Isso realmente me deixou meio bravo, Eu sempre gostei muito do conteúdo dele, mas eu vou ser sincero, eu não consigo mais ver, porque me sobe
uma indignação que não me deixa mais tranquilo. Eu justamente vi o Super Xandão para ficar tranquilo, né? Mas, como nem sempre, né, as coisas saem como nós queremos, né? Então, que assim o seja, né? Agora, não obstante a isso, eu não acho que o Super Xandão seja um canal ruim. Não, não, não. Até gosto, na verdade. Eu só não consigo mais ver por causa disso aí, mas a questão é que eu acho que é muito bom, principalmente no incentivo à castidade, né? A castidade e a valorização da juventude. Porque uma das coisas que pelo menos fica implícita é que o Super Xandão defende a mesma coisa que eu defendo. Quer dizer, o jovem não tem que gastar dinheiro com besteira, mas tem que gastar dinheiro, ou seja, aquilo que possibilita a sua capacidade de mudança no mundo, com coisas boas, que vão construir a vida dele e melhorar a sociedade ao redor. Coisa que nosso mundo de hoje, o Estado, enfim, as ideologias, tudo incentivam que ele não faça, né? Nisso eu acho bom. Agora, eu lembrei de mais umas coisas, quer dizer, nas acusações nossas de nos acusar de paganismo que o Xandão faz, né? Eu vou dizer uma coisa. Xandão, você usa o termo energia para falar de espíritos, né? Veja, energia é um termo hermético, né, de ocultismo, que não é o termo ideal para se usar para falar dessas coisas. Energia significa uma certa constância no não ser, né? Nessa grande balança entre ser e não ser, nesse pêndulo, que ora é e não é, e que assim permanece. Isso seria então, isso significaria a palavra energia. E os hermetistas chamam isso de alma porque assim você seleciona uma parte de Deus, né? Uma parte do oculto, e assim permanece nesse estado energético. Ou seja, é uma forma de você ser Deus, só que de forma reduzida, isso é energia. Então assim, você nos chamando de pagãos, mas usando termos ocultos, rapaz, você não dá não. Aliás, termos pagãos, né? É isso que eu tinha para dizer. Eu não tenho pretensão nenhuma de que o Xandão escute esse vídeo, eu só falo em segunda pessoa porque é mais fácil de lidar contra as calúnias que ele moveu contra nós, né? E enfim, porque ele vai negar tudo, né? Ele não vai nem vai escutar. Vai reclamar que não sei, que eu me enrolo demais para falar, que isso e aquilo, né? Vai fazer o quê, né? A verdade está aí para quem quer. Até mais.